Então, gente, vamos dar início então à mesa da tarde, Base Nacional Comum Curricular e Avaliação Nacional da Educação Infantil, Desafios para a Formação Docente. Gostaria de chamar para compor a mesa Mônica Correia Batista, Zilma de Oliveira, já está, Ordália e a Aline, que vai fazer a mediação. Bom, boa tarde. É com muita alegria que a gente começa esse início de tarde com essa mesa sobre a Base Nacional Comum Curricular e a Avaliação Nacional da Educação Infantil, Desafios para a Formação Docente. Nós vamos começar com a fala da professora Zilma de Oliveira, que é doutora e livre docente em Psicologia pela USP, professora associada aposentada da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, USP, consultora dos programas do MEC e COED. Em seguida, teremos a fala da professora Mônica Correia Batista, que é professora do Departamento de Administração Escolar da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, membro do Núcleo de Estudos sobre Infância e Educação Infantil NEPEI e do CEALI, Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita, ambos da FAI UFMG, membro da Comissão Organizadora do Fórum Mineiro de Educação Infantil, coordenadora da linha de pesquisa em Educação Infantil do Promestre, mestrado profissional da FAI UFMG, coordenadora do projeto Leitura e Escrita na Educação Infantil, realizado em parceria com a UFRJ, Unirio e COED-MEC. E, para finalizar as falas da mesa, teremos a professora Ordália Alves Almeida, professora da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Após as falas, nós teremos abertura para as perguntas e a plateia vai poder contribuir com perguntas escritas encaminhadas à mesa. Professora Zilma. Obrigada, Aline. Boa tarde a todos. Vocês viram que eu estou aflita para falar. Deu para perceber, né? Deu. Então, vamos lá. Mas eu quero... O tempo é curto, eu vou ter de fazer uma apresentação. A partir de um certo momento, eu acelero. Mas eu quero primeiro falar a respeito da Base Nacional dos Desafios para a Formação Docente. Me pediram para começar dizendo como foi pensada a elaboração da base. Eu sou um dos 4 elementos que estamos servindo de escriba da base, ouvindo os colegas em muitos fóruns antes da base ser publicada e continuamos a ouvir enquanto ela está em consulta pública. Então, os presentes que quiserem opinar na base, peguem o site Base Nacional Comum, procurem lá a educação infantil e vejam a opinião de vocês com mais detalhe. Hoje vai ser um pouco mais corrido e eu queria muito mais dar os bastidores, o making of. Bom, a dificuldade é pensar formação docente, a palavra formação. Formação, cada vez mais eu me convenço que a gente está um pouquinho equivocado. Todo mundo tem formação. Pode eu não concordar com a forma de pensar, sentir e agir. Todos nós temos uma forma de pensar, sentir e agir nas situações de ensino, e isto é a nossa formação. Mesmo que eu tenha mestrado e doutorado, uma pessoa tem doutorado, nós temos formações diferentes, porque nós temos formas diferentes, onde incluiu a minha faculdade, os meus cursos acadêmicos, a minha experiência profissional e até a minha experiência de vida. Então, isso dá uma singularidade para a formação. Então, isso me faz dizer que nossa formação com os alunos da pedagogia não pode ser uma formação a respeito da falta de... Eu tenho de muito mais é transformar a forma. Eles têm uma forma de pensar a educação e o nosso trabalho é convencê-los de que vale a pena transformar esta forma que eles têm para conquistar uma forma mais interessante, né? A outra coisa, nós temos desafios também que vêm da história da educação infantil, uma história de superação de antigas identidades e de construção de uma nova identidade.
né? Uma identidade singular, ativa, interessante. Nós vivemos algumas resistências, e com justa razão. As pessoas que resistem, eu admito que é uma justa razão a resistência, mas vamos pensar um pouquinho da resistência, ou muito da resistência, é ligada à palavra currículo. E currículo é entendido apenas na velha concepção de currículo como um conjunto de disciplinas, né? Ou como uma matriz curricular, que é aquele quadro. Nós mesmos fizemos um estudo de muitos, eu diria assim que quase 100 e poucos documentos de orientações pedagógicas para a educação infantil. Em grande parte deles, nós encontramos grades curriculares com aula de ciências, 2 aulas no berçário, 3 aulas não sei aonde, inglês no berçário 1, no berçário 2. Então, a gente fala, calma, a gente até entende isso, eu estou só provocando vocês para vocês saírem de onde estão, tão sossegados, desassosseguem um pouco. Então, essa noção de um currículo e de uma base, e nesses casos extremos, que são poucos, uma imitação horrorosa da estrutura de ensino fundamental, nem mais o ensino fundamental é desse jeito, diz que nós precisamos pensar muito sobre a palavra currículo na educação infantil, né? A currículo hoje, na concepção de muitos curriculistas, é aquilo que acontece, e não aquilo que eu escrevo e entrego na Secretaria de Educação. É aquilo que é feito. Portanto, o currículo só existe em um lugar, na sala com as crianças. É aí que ele existe. Eu posso ter desejos de um currículo, mas ele existe na atividade. E, para isso, eu vou trazer para vocês 2 professoras. Uma professora de criança de 5 anos apresentou uma folha em branco para as crianças com 3 círculos, pediu para os crianças, todo mundo recebeu, todo mundo igualzinho, a mesma folha. Por favor, passem cola e ponham algodão na primeira, passem cola e ponham areia no segundo, pinta com lápis de cor o terceiro. Obediência total. Ela termina e fala, viram? Macio, áspero, liso. Só faltou dizer, vai cair na prova. Só isso que ela não disse. Por outro lado, outras professoras fazem diferente. Tinha uma professora muito interessante, com muito diálogo com as crianças, provocava o raciocínio delas, e ela olhou um menino com a camiseta molhada e falou, se eu fosse você, eu saía e ficava lá fora, que tinha um sol gostoso. Ela virou para ela, a criança virou para ela e falou, se você fosse eu, você não saía, porque você não deixava. São 2 currículos, são 2 experiências que aquelas crianças estão passando. Eu posso estar sendo injusta com as 2 professoras, porque eu peguei um pedacinho de cada uma delas. Mas, como caso de reflexão, é isso que a gente está vendo como um currículo. Será que é possível ter mais o currículo da segunda professora do que da primeira professora? É uma grande pergunta, acho que de nós todos. Bem, a ideia do currículo, portanto, não é ficar pensando a respeito de prescrições, mas muito mais de olhar as ações das professoras. A ideia de currículo também, na educação infantil, ela é mais nova para a ideia de creche do que para a pré-escola, porque na pré-escola a gente já tem até o exemplo da Heloísa Marinho, que na década de 60 foi a responsável por pensar um currículo nacional para a educação infantil, baseada no Dewey, nos norte-americanos, etc. Então, e só para terminar, lembre-se também que existe um currículo que ele é invisível, né? Que é a pedagogia invisível de que fala o Bernstein. Então, o jeitão da gente tratar as crianças vai indicando para a criança ações que ela deve e não deve fazer. Se eu acho que ela... Quem quer ler uma história? Aí aquele atrapalhadinho levanta... Não, você não. Leia você, menina. Já falei tudo para o atrapalhadinho de ler história. Ele não vai sair de ser atrapalhadinho de ver história se toda vez eu cortar a vez dele falar. Pronto, acabou. O primeiro passo, grande passo que eu acho que a gente deu, foi na discussão das diretrizes curriculares nacionais.
Também havia um certo temor dessas diretrizes curriculares, novamente um temor de ser uma coisa engessadora das práticas, mas, na verdade, a maneira como a Rita encaminhou e a gente viu que a coisa acontecia, com muita audiência pública, ele foi um espaço da liberdade. Cada audiência pública, escuta, põe mais isso, tá anotado. Põe mais isso, anotado. Então, o currículo expressou a grande crença de todo mundo, de tudo que uma criança pode fazer na educação infantil. Então, ficou assim, quase que uma Disneylândia pedagógica. Tudo pode, né? Aquela coisa absolutamente correta. Bom, na verdade, o currículo, as diretrizes, todo mundo adora, mas é muito difícil encontrar pessoas que põem em prática as diretrizes. Ela tem um formato tão inovador que fica difícil a gente descobrir como é que organiza o cotidiano a partir daquelas diretrizes. Nós estamos falando de formação, hein, gente? Então, todas essas coisas que eu estou dizendo, fica difícil, deveria ser um item da formação de professor. Só isso. Não é culpa individual, é problema do processo formativo. Então, fica difícil. Quando a gente ainda estava lidando com essa dificuldade de pôr as diretrizes em movimento, apareceu o Plano Nacional de Educação, fala em Base Nacional Comum. A Constituição Brasileira, a LDB e o Plano Nacional de Educação vão falar de Base Nacional Comum. Por favor, o próximo. A Constituição Brasileira fala assim: serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental. Próximo. A LDB, artigo 26. Antes da reforma, hein? Não, já está reformada. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada em cada sistema por uma parte diversificada exigida pelas características normais, locais da sociedade pública. Está escrito aqui que é disciplina? Está escrito aqui que é conteúdos? Está escrito aqui que é o quê? Então, ela deixa a ideia de base nacional comum, e a gente vai obedecer à legislação, mas se a legislação não falou, eu não tenho a obediência de fazer nas tradições de conteúdos ou de... Próximo. O Plano Nacional. Fomentar a equalidade em todas as etapas, com a melhoria do fluxo, de modo a atingir as seguintes médias, etc. Estratégia 7.1. Estabelecer e implantar, mediante pactuação interfederativa, diretrizes pedagógicas para a educação básica e a base nacional comum dos currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Aqui apareceu o que a base tem que focar. Ela tem que focar em direitos de aprendizagem. Então, não está falando que tem de ter disciplina, não está falando que tem de ter conteúdos básicos, etc. Embora essa maneira como a cultura organiza os conhecimentos continua existindo. Né? Continua existindo essa maneira. Vamos seguir um pouquinho. Próximo. Isso aí foi o que me pediram para falar. Como se deu o processo de criação, os principais cenários, tendências, o que o Brasil já produziu, quais desafios. Próximo. Estou tentando responder o que a comissão me falou que era para fazer. Então, vamos seguir. O que significa uma base? A Base Nacional Comum orienta a construção e efetivação do currículo no que se refere apenas aos objetivos de aprendizagem. Ela não está opinando diretamente nas ênfases de uma área ou outra dos conteúdos culturais possíveis, e ela não está falando exatamente sobre as metodologias possíveis. A partir da base, os professores continuarão podendo escolher os melhores caminhos de como ensinar e que outros elementos, a parte diversificada, ou então, mesmo dentro da base, ele pode dar muito mais ênfase num aspecto e cumprir o outro de uma forma menos frequente, embora presente. Próximo. Para a educação infantil, a base é uma síntese de conhecimentos, saberes e valores que todas as crianças brasileiras frequentam a creche para a escola têm o direito de se apropriar. Conhecimento não é só saber quem foi Camões. Não é.
Muito mais um conhecimento de como é que eu empilho coisas, conhecimento de como é que eu imito uma pessoa, como é que eu desenho alguma coisa. Esse é um conhecimento. Então, não vamos pensar conhecimento apenas como conceitos ou definições. Existe ainda uma parte diversificada que eu já falei. Próximo. A definição da base. Eu queria ser bastante... no ano passado, quando a gente começou a discutir a base, eu fui em vários lugares do país, dizendo, pessoal, a proposta da COED é seguir das diretrizes. Vocês concordam? E em todos os auditórios, as pessoas diziam que concordavam, que era dali que a coisa deveria sair. Havia até uma votação meio rápida, mas todo mundo dizia, é das bases. Então, e é verdade. Então, a gente teve até muita dificuldade de explicitar e deixar isso bem claro para os auditórios, por isso que a gente está preparando desse jeito, para que a gente possa realmente dizer como é isso que ela vem das diretrizes. Por que vem das diretrizes? Para ter legitimidade. Para dizer que se as diretrizes foram tão discutidas e foram tão, hoje, aceitas, na grande maioria, elas é que devem dizer qual é a base, porque assim a gente está trabalhando em cima de uma área mais consensuada, com algumas, claro, saudáveis discordâncias. Então, quando a gente fala os direitos das crianças estão na nossa diretriz, diz que o direito da criança é acessar processos de apropriação, mas também renovação. Então, não é só apropriar uma coisa que já existe, mas eu renovo, e articulação de saberes e conhecimentos. E o direito à proteção, saúde, liberdade, confiança, respeito, dignidade, brincadeira, convivência e interação. Então, é isso que nós temos de fazer, tirar das diretrizes e manter esses objetivos que estão nas diretrizes. Próximo. Próximo, essa você já conhece, a definição de currículos. Bom, as diretrizes falam que o grande eixo tem de ser as interações e a brincadeira, mas para ficar mais claro a ideia, brincadeira que nós estamos falando aqui, é alguma coisa que se aproxima da ludicidade. Quando não é exatamente somente as brincadeiras reconhecidas na cultura como sendo brincadeiras. O jeito como eu olho um desenho e de repente acho que tem cara de, sei lá, do lobo mau, qualquer coisa, eu vou lidando a minha imaginação para ver aquilo, eu estou, de alguma forma, dentro da ludicidade, ou, se preferirem, brincadeira. Mas como nós vamos misturar? É só lembrar que existem três palavras muito parecidas. Brinquedo, brincadeira e brincar. Quase que é o ato de brincar, o ato de usar isso aqui para fazer um chapéu. É um ato de usar uma coisa como outra coisa, né? É disso que nós estamos falando, e não apenas das brincadeiras da nossa cultura. E nós falamos, ela fala disso, ela fala dos princípios éticos, políticos e estéticos, da indissolubilidade de educar e cuidar, a criança como um ser integral. Bom, vamos seguindo. Então, da onde saiu? Ela também fala da seleção de saberes e conhecimentos socialmente significativos e contextualmente relevantes. Isto é que é proposto para a criança. Vamos ensinar o que é relevante para ele, o que é significativo. Aqui embaixo, ao mesmo tempo, já foi muito falado hoje cedo, a ideia de que é preciso manter as equidades de oportunidades. Vocês já imaginaram se a gente não dá alguma questão para provocar aquela professora dos 3 círculos a pensar que se o pessoal continuar pensando como ela, essas crianças não terão as mesmas armas do que as outras crianças da outra professora, que tem um tipo de raciocínio muito mais agudo para as situações da vida cotidiana, né? Então, aqui, e finalmente, o currículo age no sentido de constituir subjetividades humanas. Não é apenas que eu tenho que estudar isso, ou então aprender isso, é que ao aprender isso, eu me vejo como competente ou incompetente, eu acho que eu sou boa mais para cantar do que para dançar, ou então eu me vejo uma menina sufocada, ou então eu acho que todo mundo tem preconceito e bullying comigo. Então, essas coisas precisam também fazer parte daquele cotidiano para a gente
poder trabalhar esse currículo. Vamos voltar para seguir. Bom, quando vocês entrarem na base, vocês vão ver esta questão. Página inicial, conheça, aí vocês entram nas áreas, interaja, contribua quando vocês vão dizer o que vocês propõem mudança, etc. Bom, primeira dúvida, os nossos objetivos de educação infantil entram em qual das 4 áreas? Ô, gente, qual das 4? Em todas. Não é que não entra em uma, ou então metade entra numa, metade entra na outra. Mas se você for sério, se você conhecer mesmo o que é estudo escolar, você vai ver. Eu vou dar só uma rapidez, vou pegar matemática. Você pensa que matemática só vai entrar na matemática. O conhecimento matemático se anuncia em todos os campos de experiências da educação infantil, todos. Como integrante do movimento, do olhar sobre o mundo, do ritmo sonoro, do desenho, da pintura, da métrica da poesia, nos compassos das danças e das canções, além de orientar as explorações, as construções, as brincadeiras com o corpo no espaço, as medidas, as contagens propriamente ditas, fazendo parte de narrativas e de outros gêneros textuais. A pessoa que fala, não existe matemática na educação infantil, ela está dizendo, então, o quê? Que não há nada. Porque a matemática existe mesmo quando a atividade não tem cara de matemática. Só peguei matemática porque é a mais diferente. Eu peço que vocês leiam todos, para vocês verem que a gente fala que ciências humanas entram em tudo, ciências da natureza entram em tudo e linguagem entra em todos os campos que nós vamos pegar. Próximo. Esta parte foi fácil. Numa área como a nossa, e que a gente ainda está partindo da ideia de que eu não vou orientar as pessoas por áreas de conhecimentos, a melhor solução é se nós tivéssemos poucos e grandes verbos. E que esses poucos e grandes verbos traduzissem ações das crianças que são interessantes para elas crescerem. Então, foi daí que apareceram esses verbos. Aprender a conviver. Uma criança convive. Ué, mas ela pode aprender a conviver melhor, né? Não é só, deixa brigar, que um dia ela sai da briga. Não, é inclusive a gentileza, a questão do diferente, conviver com o diferente, etc. Brincar. Muita gente fala, mas para que você pôs brincar se já é brincar é eixo? Não, mas ali é aprender a brincar mesmo, é orientar formas de brincadeira que são típicas e que, claro que a ludicidade está presente, mas a ludicidade presente também está no conviver. Ela está presente em outras, em todas essas. Participar. As crianças aprendem a participar das coisas. Pode ser desde a coisa do cotidiano, organizar a sala, participar da arrumação da mesa para comer, participar das pequenas atividades da escola. E pode ser participar de coisas mais eventos, mas ela tem de saber do que é composto aquele evento, quais são os ingredientes. Isso aqui, criança com 2, 3, 4, 5, às vezes até antes, pode aprender a participar. Cada vez ela vai aprendendo a participar de coisas mais complexas. Aprender a explorar, desde o bebezinho que fica apaixonado pelos móveis, mas também depois o bebezinho que começa a entrar por debaixo das coisas, e depois eu explorar com perguntas. Por que é isso? O que é aquilo? Como chama? Essa aí é uma área da criança. Comunicar, é uma comunicação que é mais do que simplesmente eu falo, você entende, ou então eu choro e você entende, mas é um comunicar que significa dizer para o outro o que eu quero. Tem o expressar uma ideia, mas tem esse expressar já está passando para os demais. E, finalmente, conhecer-se. Menino que chora, 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 até ele descobrir que ele está chorando porque ela não deu o brinquedo para mim. Quando a criança consegue isso, você já está dando outras armas para ela lidar no mundo. Então, são 6... Essas estrelas aqui, lá em cima está escrito Ciência da Natureza, Humanas da Natureza, Linguagem e Matemática.
essas 4 linhas que envolvem todos esses 6 aprendizados que estão importantes. Tá? Por favor. Conviver. O que é conviver? Essa redação pode ser melhorada. Quem puder nos ajudar, melhor. Conviver democraticamente com outras crianças e adultos, utilizando e produzindo diversas linguagens, ampliando gradativamente o conhecimento, o relacionamento e o respeito à natureza, à cultura, à sociedade e às singularidades e diferenças entre as pessoas. Próximo. Brincar cotidianamente de diversas formas e com diferentes parceiros, interagindo e recriando a cultura infantil, acessando o patrimônio cultural, social e científico e ampliando suas capacidades emocionais, motoras, cognitivas e relacionais. Próximo. Participar com protagonismo de todo o processo educacional vivido na instituição de educação infantil, tanto nas atividades recorrentes da vida cotidiana, como na realização e avaliação das atividades propostas, na escolha das brincadeiras, dos materiais, dos ambientes, etc., apropriando-se ativamente das práticas sociais, etc. E vai indo. Explorar. Posso passar? Eu só quero que vocês entendam isso, mas eu quero que vocês leiam em casa. Não é agora que nós vamos poder explorar. E o próximo? Próximo. Comunicar. E o próximo? Conhecer-se. Então, aqui estão os 6 gerais da educação infantil. É por idade? Não, é o ao longo da educação infantil, ao longo. Não são objetivos que você vence numa idade e não precisa mais dele. Você precisa dele ao longo de todas as idades. Você só consegue isso, inclusive jogando a continuidade desses aprendizados para o ensino fundamental. Não para aqui. Ou seja, não existirá uma prova final para ver se você tem esses 6 objetivos. Próximo. Agora, como organizar o arranjo curricular? Porque para dizer os objetivos, não basta os objetivos gerais, eu preciso dizer objetivos dos componentes curriculares. Geralmente, a tradição escolar joga componente curricular para disciplina. Então, nós tínhamos de saber que campo de liberdade legítima tínhamos para mexer com campos de... Desculpa, não quero falar para o campo ainda. Com componente curricular que não fosse disciplina. Então, nós trabalhamos com a ideia, que a ideia das experiências, termo que está nas diretrizes, e que representa 2 focos. Um é o foco dinâmico da atividade, e o segundo é o foco pessoal do impacto em cada criança. 2 crianças desenhando, cada uma das 2 tem uma experiência diferente no desenhar. Ele experiencia diferente. Então, a professora não pode cobrar de todas as crianças a mesma sensação. Cada criança tem uma experiência. Então, a experiência tem os 2 sentidos, né? Lado pessoal e uma atividade dinâmica. Próximo. As experiências são arranjadas, ao invés das áreas de conhecimento, nós propusemos que seja arranjada em campos de experiência. Pegamos o artigo 9º das disciplinas e reagrupamos aquelas experiências em subgrupos. E mais ainda, se vocês pegarem o artigo 9º das diretrizes e vocês fizerem uma decupagem, quer dizer, uma fragmentação técnica deles, vocês vão ver que existe, na redação dos documentos, algumas prioridades, alguns conteúdos, digamos assim. Eu não trouxe aqui, mas é só vocês voltarem no artigo 9º que vocês vão ver. Daí são os 5 campos de experiência. Então, também não foi uma invenção assim do nada. Tirado do artigo 9º, vimos maneiras de reunir os 12 campos, as 12 experiências em 5 campos. Vamos lá. É um campo, organização interdisciplinar, já um minutinho, barará. Oportunidade de atribuir um sentido pessoal aos conhecimentos. Só mais um minutinho, próximo. Os campos que foram propostos, eu, o outro e o nós. O corpo, gestos e movimentos. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Traços, sons, cores e imagens. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Já pediram para que também traços, sons, cores e imagens apareçam gestos, aqui, que são os bailarinos. Cada hora que a gente apresenta isso, o negócio melhora.
O que quer dizer isso? Quer dizer que na segunda-feira nós vamos ter aula primeiro de corpo, gestos e movimentos. Depois é a hora de eu, tu e nós, né? E se você ficar em dependência de escuta, fala, pensamento e imaginação, você está azarado. Nada disso. Vamos pensar uma gestão pedagógica inteligente. A gente já está proibido de andar com disciplina. Não é por disciplina que nós vamos pensar segunda, terça, quarta e quinta. Nós vamos pensar pelo conjunto legítimo e coerente de experiências na semana. E nós vamos perceber que as experiências selecionadas se compõem dentro de alguns grupos. Então, você vai descobrir qual é o campo de experiência quase que a posteriori do que a priori. Você não vai dizer segunda-feira é isso. Você vai fazer uma atividade, depois, olha, quer dizer, a gente espera que vocês façam isso ao mesmo tempo. Olha que campo de experiência. Depois vocês vão perceber que vocês não têm falado nada de traço, som. A escola de vocês não tem isso. Aí vale a pena pensar em introduzir essa matéria. Ou as outras pessoas, que não somos nós, os outros chamam isso de aula de música, de dança. Mas nós não, nós chamamos de corpo, escuta, traços, sons, cores e imagens. Pronto. Gente, eu vou fazer próximo. Campo de experiência. Eu não vou poder, porque ela já me deu bandeira vermelha. Aqui está escrito o que a gente acha que é o campo de experiência. Que é, na verdade, aprender a se relacionar com o outro. Próximo. Agora, chegando, eu quero que vocês entendam essa estrutura, jovens. Quando eu falo daquele campo de experiência, os 6 objetivos aparecem, adaptados ao campo de experiência. Então, eu tenho conviver, brincar, explorar, participar, comunicar e conhecer-se. E aí explica como é que eu vou fazer isso ligado com essa ideia do eu e outro e vice-versa. Então, é uma estrutura que, no final das contas, nós temos só 30 objetivos de experiência. Uma pergunta legítima, até a Tereza ontem cobrou de mim de novo, mas não dá para ver a bebê. Possivelmente ela tem razão, nossa tarefa atual com a Rita é tentar detalhar mais. Porque nós, por enquanto, estamos com esses 30, e ele pode ser mexido em algumas coisas, mas a estrutura é a que está aí. Só se vocês implodirem e dizer que o erro está do começo, meio e fim, aí sai. Mas se vocês não implodirem, é essa estrutura aperfeiçoada por vocês. Agora, estamos construindo um material, tem várias das pessoas aqui que são as assessoras que estão construindo um material de detalhamento, e lá pode ter um detalhamento para o bebê. O que eu queria hoje pensar com vocês é também o seguinte: eu não tenho de cobrar, para o próximo filho, eu não tenho de cobrar, por exemplo, brincar utilizando práticas corporais para realizar jogos e brincadeiras para criar personagens do faz de conta da criança de 1 ano. A criança de 1 ano, o faz de conta é uma coisa que está começando a brotar, não é nela que a coisa vai. Mas se ela usar objetos, mas depois no ano seguinte ela já está no faz de conta. E o faz de conta também evolui. O faz de conta chega uma hora que ele se aproxima ao jogo teatral. Então, ele vai crescendo, crescendo, crescendo. Então, esses objetivos são muito mais de meta, nós vamos chegar lá, do que de cada idade eu vou cobrar todas essas coisas para todo mundo. Finalmente, posso só falar uma coisinha? Agora, eu pedi para a Rita que eu vou falar de mim mesma, avaliação. Bom, a respeito da docência, o que eu digo é o seguinte: nós sabemos que nós estamos com os nossos colegas sendo formados em cursos que dão ênfase ao ensino fundamental e nada na educação infantil. Mais ainda, o ensino fundamental que está orientando os cursos de pedagogia está em morte morrida. Morte morrida, ele está morrendo por si mesmo. Existe um outro ensino fundamental muito interessante que ainda não está chegando. Então, quando a gente vai discutir educação infantil, a pessoa me pega um ensino fundamental moribundo e quer saber como é que a educação infantil se entra naquilo. Então, essa é uma grande lição para nós. Temos de ensinar outras coisas, inclusive com relação a estes conteúdos estruturais da estrutura pedagógica, do planejamento pedagógico. Finalmente, a avaliação é eu que penso, ninguém mais pensa. Eu acho, ligado com isso, nós só falamos avaliação do acesso.
falaram da avaliação da criança pelo professor, avaliação de acesso. Eu vou falar da avaliação do perfil pedagógico. Eu fiquei pensando que seria muito interessante a gente, se tem liberdade para as pessoas, e eu acredito, não é liberdade de fazer o que bem entende e fazer mal, e não dar respeito às crianças, mas boas escolas podem fazer diferentes opções com relação aos campos de experiências. Com certeza, graças a Deus. Então, se a gente pudesse avaliar, mas não no sentido de ver quem está bem, quem está mal, mas eu quero ver, como se fosse uma sopa, eu quero ver o sabor de cada escola. Então, em uma escola, eu vou ver que tem um sabor, assim, extremamente na faz de conta, quase que o tempo inteiro. Outra escola tem um pouquinho de faz de conta, mas ela tem muita leitura de história. As crianças são muito leitores, esgotados, eu sei. Outra escola é muito científica, ela é muito científica. E aí, todos esses perfis são legítimos, se todos são feitos dentro desses objetivos que a gente fez, que dão protagonismo. Então, eu acho que a gente está precisando entrar num nível de formação iluminativa dos perfis pedagógicos, que mostra, a respeito dos projetos pedagógicos, quais são os desejos das comunidades, por que ela propõe e faz isso? É um desejo deles, eles acham isso interessante. E as marcas brasileiras, trazidas pelo trabalho nos campos de experiência, em vez de marcas do primeiro mundo, a gente tem marca brasileira de um bom trabalho. Então, é isso que eu tinha a falar. Muito obrigada, professora Zilma, pelas contribuições. E desculpa pelo papel ingrato de controlar o tempo. Agora nós vamos com a professora Mônica Correia Batista, da Universidade Federal de Minas Gerais. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu queria começar, claro, agradecendo o convite e dando os parabéns à Rede Nacional da Primeira Infância, que é uma rede que tem prestado um papel importantíssimo, né, para nós que defendemos os direitos da criança nessa faixa etária. E nos obriga a pensar para além dos nossos lugares, né? Então, volta e meia, eu me vejo pensando nos problemas da saúde, da cultura. Eu acho que isso é muito interessante, muito importante. E hoje, um pouco explicando aí o que eu estou fazendo nessa mesa, né? Que, na verdade, eu vou falar de uma temática que eu espero que a minha fala justifique a presença nessa mesa sem eu precisar de estar aqui defendendo muito, né? Eu acho, uma das expectativas que eu tenho é essa, de que, ao falar, fique claro por que eu estou nessa mesa, para dizer de um tema que tem muito a ver com a discussão da base curricular, com a discussão da avaliação, com a discussão da formação docente, né? E aí eu vou rapidamente passar para a minha apresentação, porque eu recebi uma carta da rede dizendo que eu tinha 15 minutos, então eu preparei uma fala para 15 minutos, já estou um pouco aliviada, que eu vou ter uma fala um pouco maior, mas, assim, de toda maneira, a gente costuma dizer lá em Belo Horizonte que eu tenho que colocar BH dentro de Sabará, né? Então, eu vou fazer esse esforço aqui de fazer caber Belo Horizonte dentro de Sabará. Aí eu precisava que projetasse o meu PowerPoint, senão não vai sair nada. Ah, está aí. Bom, aí já pode até passar para a próxima lâmina. Então, para então fazer essa ginástica, né, de falar esse tema, que certamente eu precisaria de um pouco mais de tempo e de calma para falar, mas eu recortei colocando aí duas perguntas que eu acho que vai ser possível a gente caminhar na resposta, ou, pelo menos, da gente melhorar um pouco mais as perguntas em relação a esse tema. Então, por que essa temática é tão polêmica, né? Então, acho que isso é um consenso. Sempre que a gente fala em linguagem escrita, leitura escrita, alfabetização, e associa isso à educação infantil, a gente já sabe que é um tema controverso, polêmico, que traz muito debate, o que é bom, né? E a segunda pergunta é por que a educação infantil vem reiteradamente desenvolvendo práticas educativas
que negam ou que são negligentes com o direito da criança de se formar como membro de uma cultura fortemente marcada pela escrita. Então, também é uma constatação das evidências que a gente tem nas pesquisas, as evidências que a gente tem nas observações que fazemos, nos relatos das alunas e nas práticas que a gente vai ver a inadequação dessas práticas, né, a que as crianças estão submetidas. Pode passar, por favor. Então, é essa daí. Então, a gente poderia dizer que essa dicotomia, né, então, ou essa polêmica, né, o que fazer, ou se é para fazer, o que há algo a ser feito em relação à leitura e à escrita com crianças tão pequenas, né, de 0 a 6 anos, tem resultado numa polarização desse debate, ou em práticas muito polarizadas, né? De um lado, nós temos aquelas práticas que reproduzem um modelo de escolarização inadequado para qualquer criança e, claro, também, ou até mais inadequado para crianças nessa faixa etária, e Zilma terminou a fala dizendo exatamente isso, né? E, talvez, até como uma oposição, ou seja, para resistir a esse tipo de prática, nós temos uma outra que vai criar uma certa asepsia em relação à linguagem escrita. Então, não se pode, né, colocar letra, não se pode falar sobre alfabetização, vira uma temática proibida, e inclusive em relação às crianças, né? Então, nós temos aí, de um lado, aquelas práticas, eu estou dizendo de que práticas de modelo escolarizante inadequado, aquelas que fazem cópias ou colocam as crianças sentadas durante 4 horas para colorir, porque é importante para o treino motor, ou para fazer, né, algum tipo de tarefa de percepção auditiva, motor, enfim, né, e depoimentos que são cada vez mais frequentes e mais horripilantes, do tipo, né, das alunas dizerem que escolas privadas em Belo Horizonte deixam as crianças de 3 anos sentadas durante 4 horas e dão 20 minutos de recreio, como se faz com a criança de 7 anos, que já é inadequada. Então, é dessas práticas que nós estamos falando, né? E, na outra ponta, aquela prática que tomou o discurso do brincar, né, como uma oposição a qualquer tipo de ação pedagógica dirigida, sistematizada, e diz, não, a educação infantil é para brincar, então é o que eu tenho permitido, é que as crianças fiquem brincando livremente, e aqui a gente cuida para que elas não se machuquem, etc., mas não tem um trabalho pedagógico efetivo, que a gente diria que seria também uma negligência, né, com esse direito à aprendizagem. Bom, então, nessa tentativa de tentar entender por que essa temática é tão polêmica e por que nós criamos essa polarização, nas próximas lâminas, pode projetar a próxima, por favor, eu tentei colocar como se fossem ingredientes de uma receita, né? O que é que pode ter gerado essa situação em que nós ainda nos encontramos, com essa polarização e com essa dicotomia tão grande. Então, fui colocando alguns elementos, e um deles, o primeiro, seria, eu acho importante a gente entender que a escola nasceu ligada ao objetivo de alfabetizar. Essa é a história da escola. Magda Soares vai dizer, né? A história da alfabetização está inevitavelmente ligada à história da escolarização, e, se nós quisermos mudar uma ou outra, nós temos que atuar em ambas, né? Nós temos que mudar a alfabetização e mudar a escola, e vice-versa. Então, isso, claro, vai repercutir enormemente nas escolas de uma maneira geral e nas escolas de educação infantil, né? Um segundo elemento, que seria aprender a ler e escrever, é uma condição de cidadania, ou seja, é muito importante, muito fundamental, porque é um direito que cria outros direitos. À medida que você aprende a ler e escrever, você abre possibilidades de aprender novas coisas e de interagir, de estar integrado nessa cultura que é absolutamente grafocêntrica, né? E, para a criança pequena, isso não é diferente. E não necessariamente se apropriar do sistema de escrita, entendendo, né, a técnica ou a tecnologia da escrita, mas de já ir compreendendo determinadas características que formam parte dessa linguagem, que é a linguagem escrita. Então, isso abre novas perspectivas, né? Bom, coloquei um outro elemento, que é, diante disso que eu comecei dizendo, as famílias, ou a sociedade, ou a comunidade, de uma forma geral, sabe disso e tem uma expectativa muito grande para que as crianças aprendam, né? Então, ela tem uma relevância social muito grande.
tanto, a gente pode dizer aí que isso atravessa classes sociais, né? Tanto as famílias menos favorecidas ou mais empobrecidas, porque sabem do risco que é da criança não aprender, né? E elas sabem que isso pode repercutir num fracasso e numa trajetória escolar muito inadequada, que a gente não gostaria que acontecesse, quanto as crianças de camadas médias ou altas que também atribuem a esse conhecimento uma relevância e um status social, né? Então, a gente ouve as mães de classe média dizendo: meu filho, com 2 anos, já conhece as letras. Quer dizer, isso tem cada vez mais um status garantido para essa criança, e a gente sabe da competição que é. O seu ainda não lê, o meu já lê com 4 anos. Então, isso vira também um capital cultural importante, né? Mas não só as famílias esperam que as crianças aprendam, desejam que elas aprendam, como as famílias esperam que essa aprendizagem aconteça de uma determinada forma. Então, isso é outra coisa importante da gente entender, ou seja, há um reconhecimento de uma certa metodologia de se ensinar a ler e escrever. Então, há uma resistência e uma dúvida muito grande se é feito de outra maneira, né? Então, o caderno do seu filho não está cheio de exercício de copiar, então ele não está aprendendo a ler e escrever. O caderno, o seu filho não leva para casa, então, o que é isso? Essa escola não ensina, né? Então, esse tipo de... não só a valorização do objeto cultural, mas também a forma de se alcançar esse objeto, que é legitimada pelas famílias, pela comunidade, de uma forma geral, né? Bom, e aí, esse item 4 seria exatamente se você fizer diferente, né, há uma dúvida, um questionamento da sociedade de uma forma geral. Bom, o 5º ponto, que está na outra lâmina, também é um ingrediente importante, porque nós sabemos que, na sociedade atual, nós estamos cada vez aligerando mais a infância, né? Alguns autores têm falado da morte da infância, etc., que tem a ver com essa precocidade, com essa urgência e aceleração de tornar as crianças seres produtivos, né? A entrada na vida produtiva. E, claro, se a escrita é condição de cidadania, ela também é condição de entrada na vida produtiva, né? E nesse sentido, há também uma expectativa de que isso se acelere, que aconteça o quanto antes. Um 6º ponto que eu coloquei aí também é essa dificuldade da gente determinar o que é ou não adequado, do ponto de vista do trabalho com a linguagem escrita, pensando no olhar que a gente tem para a criança. Então, muitas vezes, a gente escuta das famílias, ou mesmo dos professores, né, que essa criança... Não tem problema nenhum eu fazer isso com uma criança de 2 anos, esse tipo de prática, porque ela gosta, ela fica bem, ela não chora, né? Ou... mesmo que ela resista um pouco, ela está aprendendo. Então, esse tipo de olhar, né, também produtivista, ou seja, ou uma dificuldade de ver que sujeito é esse, como ele responde aos desafios da vida, né, também nos impede de fazer uma avaliação dessa prática. Então, muitas vezes a gente escuta, olha, uma confusão, né, em relação a isso, por exemplo, não, mas os meninos estão felizes naquela escola, independente disso. Você está fazendo uma crítica, mas os meninos estão felizes, né? Então, talvez um pouco de dificuldade da gente entender o que é exatamente a infância e o que esse momento da vida requer, né? Estou me lembrando aqui de uma amiga que comentou comigo que a netinha falou: não, a escola eu gosto muito, uma menina de 4 anos, eu gosto muito, só que a gente só brinca de letrinha, né? Então, um pouco expressando que havia uma exigência muito grande em relação à leitura e escrita. E já a outra falando: ah, avó, eu não vou para a escola, não, porque lá eles não ensinam a escrever. E essa tinha 2 anos e pouco, né? Então, ela tinha uma expectativa também de ter um outro tipo de aprendizagem. Então, esse diálogo com a criança é muito difícil para a gente chegar a uma conclusão. Bom, o próximo, então, seria... então, essa questão de que a leitura e a escrita acaba sendo como a ponta do iceberg, né? Então, isso que a Zilma estava mostrando, da Base Nacional Curricular, das discussões sobre a identidade da educação infantil, que, ao fim e ao cabo, é sobre isso que nós estamos discutindo, começa a ficar restrita ou muito
marcada pela discussão da leitura e da escrita, né? Então, a gente ouve muito. Não sei por que esse menino vai ficar na educação infantil se ele já sabe as letras. Não sei por que ele vai continuar se ele já está escrevendo o nome e já lê o nome dos colegas e já sabe. Então, começa a ser a medida também para determinar o fim da educação infantil, o início da escolarização no ensino fundamental, etc. Então, ela acaba sendo um pouco também a disputa da identidade, né? Então, como eu falei dessa posição dicotômica, né, aqui nessa escola nós trabalhamos a alfabetização, nessa escola nós não trabalhamos como duas marcas também do que significa aquela escola e o que ela quer para as crianças. Então, passa a ser a identidade também, muitas vezes até das redes de ensino, né? Em Belo Horizonte se ouve muito, não, na rede municipal a gente não alfabetiza, não pode alfabetizar, as crianças não podem aprender a ler e escrever. Quem faz isso é a rede privada. Então, como se fosse também uma disputa de identidade de quem é a favor ou contra, e portanto, quem é, muitas vezes, a favor ou contra a infância, a favor ou contra a brincadeira, né? E as coisas vão ficando cada vez mais dicotomizadas. E o último ponto que eu levantei é que essa discussão, que muitas vezes, então, fica uma discussão reduzida a dois pontos, ou você é a favor ou contra alfabetizar na educação infantil, então, se alfabetiza ou não se alfabetiza, ela tem dificultado muito que a gente consiga superar os desafios, né, ou essa polarização entre duas posições tão dicotômicas, né? E tem nos afastado, eu acho, de perguntas que poderiam ser bem mais importantes para a área. Por exemplo, né, como dar continuidade a um processo de construção de conhecimento que se iniciou antes da entrada da criança numa instituição educativa. Então, entender que, independentemente do nosso querer, da nossa vontade ou da nossa intencionalidade, as crianças estão se perguntando o que é isso, que objeto é esse, como é que eu posso me apropriar, por que fulano sabe, o que é exatamente que ele sabe. Ou seja, elas estão se perguntando sobre isso, assim como elas estão se perguntando sobre tudo que elas convivem, veem, né, e participam. Então, talvez se a gente perguntasse, elas já estão querendo saber como é que eu dou prosseguimento a esse desejo delas de saber sobre esse objeto de conhecimento, sobre essa linguagem, né? Uma outra pergunta que seria muito importante para nós, como garantir que a criança não perca o interesse que, desde cedo, ela demonstra em relação às linguagens e, em especial, a linguagem escrita. Então, também seria um desafio para nós da educação infantil e para as colegas do ensino fundamental, que isso fosse feito sem rupturas, né? Ou seja, agora acabou a brincadeira, agora vocês vão aprender a ler e escrever, até aqui foi brincadeira. Como é que a gente faz com que ensinar e elas se apropriarem dessa linguagem continue sendo tão interessante para elas, como elas nos mostram desde o berçário, né? O que precisa saber um professor de crianças de 0 a 5 anos para ajudá-la no processo de apropriação da linguagem escrita? É uma pergunta que nós precisamos muito nos fazer nos cursos de pedagogia, né, para a gente poder formar bem esse professor. Que práticas pedagógicas devem ser desenvolvidas de maneira a respeitar os interesses, as capacidades, os ritmos, as culturas infantis, ajudando a criança a se inserir na cultura letrada e a ampliar seus conhecimentos sobre os objetos e sobre nossa forma de nos relacionar com os objetos e saberes próprios dessa cultura. Então, essa última pergunta é a pergunta essencial nossa, né, da pedagogia, dos pedagogos, dos educadores. Como fazer isso, né? Qual seria a prática pedagógica mais adequada? Então, a partir de agora, eu vou tentar, então, também colocando alguns princípios que nos ajudariam, quem sabe, a pensar qual que seria, né, quais princípios nos ajudariam a pensar nessa superação. Então, na próxima lâmina, por favor, a partir daí eu vou colocar, então, alguns itens, né? Por exemplo, é preciso tomar as linguagens, né, como aquilo que nos constitui como humanos, ou seja, nós somos seres humanos porque somos seres de linguagem, né? Então, acho que isso é muito importante para a gente pensar que a linguagem escrita não é uma exceção, ou seja, a gente se apropriar da linguagem escrita
é também uma forma de nos tornarmos um determinado ser humano que vive em uma sociedade em que a escrita dá o tom, né? Organiza a nossa forma de ser. Ela não é apenas uma ferramenta, uma técnica, mas ela organiza um jeito da gente estar no mundo, né? Então, aprender a ler e escrever é a gente se apropriar dessa linguagem, né? É uma forma de compreender e de interagir com o mundo e de estar inserido em uma determinada sociedade que é marcada por essa forma de organização. Um outro ponto, um outro princípio que nos ajudaria é que as crianças se apropriam das linguagens de uma forma holística, né? Quanto mais nova, mais fácil a gente perceber isso. Ou seja, o bebê aprende a falar e aprende os gestos e aprende a se comunicar. Ou seja, né, essa interação do bebê com o mundo se dá e essa aprendizagem vai se dando de uma forma integral. E assim, assim, quanto menor a criança, isso fica mais evidente, mas continua sobretudo na educação infantil. Ou seja, né, Zilma também falou, não é um momento de dar aula, de separar o momento da disciplina, essas coisas estão acontecendo integradamente. E ainda, no caso da leitura e da escrita, a criança está se perguntando sobre o funcionamento, a tecnologia da escrita, e também para que serve, em que momento eu uso, por que fulano usou, né? Então, essas coisas estão muito juntas. Tem um vídeo na internet que está super divulgado de uma criança que o pai mostra para ele um shampoo, não sei se vocês já viram esse vídeo, do Bruninho, depois vocês colocam lá. Então, o pai pergunta, o que está escrito aqui? E está escrito Seda, que é a marca do shampoo. Aí o menino fala, S-E-C-D-A, dá. Então, o que está escrito, Bruninho? Ele fala shampoo, né? Ou seja, ele já entendeu, né? Se você falar, ele tem uma consciência fonológica, ele já entendeu. Entretanto, ele fala, não pode estar escrito seda, porque isso não tem sentido, né? Claro que está escrito shampoo, porque isso é um shampoo. Então, as crianças estão aprendendo a ler e a escrever sem separar essas infinitas consciências que nos levam a ser sujeitos leitores, né? Pode passar a próxima, por favor. Então, um outro ponto que é importante, a gente não pode se esquecer, é que a gente deseja que todos os seres humanos escrevam e leiam, né? Saibam escrever e ler, e não que eles simplesmente saibam apreciar esse objeto de conhecimento, mas que eles se tornem leitores e produtores de texto. As crianças têm muito interesse por se apropriar dessa linguagem, é um outro ponto importante. É possível e é desejável que esse processo de apropriação se dê de uma forma respeitosa, que respeite a cultura infantil, respeite o jeito da criança estar no mundo. Aprender a ler e escrever demanda uma ação pedagógica consciente, né, e bem organizada, então não se aprende por imersão na leitura e na escrita. Pode passar a próxima, por favor. Aprender a ler, então, nessa perspectiva que estou discutindo aqui com vocês, é um direito da criança, né, por tudo que eu tentei colocar aqui. Nem toda forma de ensinar a ler e a escrever respeita os direitos das crianças, então acho que isso também é um elemento importante, como um princípio, né, como eu estou tentando descrever quais são os princípios para nos orientar a mudar essa forma de atuar com a linguagem escrita com crianças tão pequenas. Então, isso eu acho muito importante, ou seja, dependendo da forma como eu trabalho esse aprendizado numa instituição e dependendo da idade das crianças, vai ser extremamente desrespeitoso, né? Um outro elemento é que é muito diferente, precisa ser diferente, o trabalho que é feito com crianças de 0 a 6 anos e o trabalho que vai ser feito na etapa seguinte, no ensino fundamental. Então, é preciso também considerar essas diferenças. E mais 2 pontos que eu acho importante também é que a linguagem escrita na educação infantil ela precisa se constituir como uma prática social deste grupo etário. Então, a escrita precisa estar para as crianças como ela está, como uma necessidade desse grupo etário, né? E aí eu chego nesse último item, que me parece muito importante. Se a escrita tem que ser
para a criança algo que faz parte do cotidiano, que ajuda na interação com o outro, que é um elemento constitutivo das interações, né? Que esse é o que é uma prática social. Então, nós nos aproximamos aí da literatura como sendo uma das portas de entrada, talvez a mais importante, da gente trabalhar a linguagem escrita na educação infantil. Pode passar, por favor, a outra lâmina, né? Então, esse destaque que nós precisamos dar à educação infantil se explica, a literatura na educação infantil se explica pelas características tanto da infância quanto do texto literário, que são características que aproximam ambos, né? Então, o brincar, que é próprio da criança, a imaginação, a imitação, a repetição, a busca pela beleza, a interação, que são elementos constitutivos da infância, são também da literatura infantil. Bom, em síntese, né, a tarefa da educação infantil, que é expandir as experiências infantis com as linguagens, no caso da linguagem escrita, não é uma exceção, né, pensando que nós vivemos numa sociedade grafocêntrica. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor, também. E eu diria, então, que o processo de alfabetização ele inicia-se na educação infantil, mas ele não se completa nem se encerra nessa etapa da educação básica. Se eu entender que a alfabetização começa no berçário, na medida em que a criança vai conseguindo representar, né, podendo entender gestos, fala, etc. Então, este processo que vai desencadear na compreensão desse sistema tão complexo que é o sistema da escrita começa em idade muito tenra, mas não se completa, né, não termina na educação infantil. A atuação do professor da educação infantil na formação dos sujeitos, como membros da cultura escrita, requer e exige sistematização, planejamento, etc. Aí eu queria passar um filme para vocês que tem a duração de 6 minutos. Vou ficar 1 minuto depois do meu tempo, se eu economizar. Mas eu queria passar esse vídeo explicando para vocês o seguinte. É o vídeo de uma turma de crianças de 5 anos, de um mês de Belo Horizonte, um projeto de pesquisa que nós temos, que é uma pesquisação com uma metodologia de autoconfrontação, né? E nessa atividade que vocês vão ver que os meninos vão estar fazendo com uma das bolsistas, não é com a professora, ela é professora, mas nesse caso ela está como bolsista do projeto. É uma leitura desse livro que eu não sei se vocês conhecem, que chama Raposa. Alguém conhece esse livro? São 2 australianos, né? Tanto quem ilustra quanto quem escreve. E esse livro é um livro super complexo, de diferentes ângulos que eu olhar, né? Ele tem uma técnica de ilustração super apurada, não sei se dá para vocês verem o olho da raposa, que ele, né? Claro, é um projeto gráfico muito intencional, que já quer construir um tipo de raposa, né? Então, quando você olha, você já imagina que raposa que é. Depois ele tem, na ilustração, né, você abre a primeira página, que ainda é uma página de guarda, e você vai apreender daqui, que é uma floresta em chamas, né? Depois apresenta esses personagens, que é o cão e a gralha. Isso aqui ainda é folha de... ainda nem é a história, e você já vai tendo os personagens apresentados, até que vai apresentar a raposa e vai começar a história, né? Então, em linhas muito gerais, é um livro complexo do ponto de vista da temática, porque é uma temática que vai falar de inveja, de ciúme, de sofrimento, de angústia. É complexo no projeto gráfico, porque, além do que eu mostrei para vocês, os autores e o projeto gráfico e o ilustrador dançam com o texto de forma que dá uma instabilidade no leitor, que eles querem provocar isso. Enfim, né, daria para a gente analisar o livro de diferentes ângulos para dizer, é um livro altamente complexo. E, quando a gente está trabalhando na formação de professores da educação infantil, eles falam, o livro é lindo, mas jamais poderia ser lido para crianças de 0 a 6 anos. É mais para o ensino fundamental, talvez no final, no meio, etc., mas para a educação infantil não dá, eles não entenderiam, né? E aí, a cena que vocês vão ver, eu queria que vocês observassem que, evidentemente, por trás dessa cena, né, quanto trabalho de leitura foi feito com essas crianças, que a gente tem chamado de letramento literário. Quantas coisas as crianças, quantos conhecimentos elas mobilizam
para poder interagir e construir sentido a partir dessa leitura, né? Se desse tempo, é uma história maravilhosa, super bem escrita, né? E, como eu disse, o que vai acontecer? Só em linhas muito gerais, o cão fica cego, né, de um olho, só enxerga um olho, e a gralha foi queimada, não tem uma asa. Então, o cão ajuda a gralha, que está super deprimida, não quer mais porque ela não pode voar, e ele fala, não, eu voo para você e você enxerga para mim. E eles se tornam grandes amigos. E a raposa entra nessa história dizendo, não, gralha, vem comigo, você não voa nada, esse cachorro não corre nada, um cachorro cego, vem nas minhas costas que você vai ver o que é voar de verdade. E aí a gralha resiste muito, depois ela topa, ela fala, eu estou doida para voar há muitos anos que eu não voo, né, tanto assim. Então, ela aceita, a raposa corre com ela, leva para ela para o deserto, longe do cão, e sacode ela e fala, agora, gralha, você vai ficar aí e você vai entender o que é solidão, né? Você e o cão vão entender o que é solidão. Então, é uma história pesada, né? de inveja. E a gralha diz, o texto termina dizendo que ela poderia ficar ali, mas que ela vai voltar, porque ela imagina o cão acordando sem ver ela lá, e ela fala, isso eu não vou conseguir sobreviver tendo essa culpa, né? Quer dizer, não falo desse jeito, mas a história é essa. Então, eu quero que vocês vejam agora o olhar das crianças, são crianças de 5 anos, né? 4 para 5 anos. Porque tem escrito e porque tem uma raposa. Sobre o que será essa história? Uma raposa. Uma raposa? Raposa do mal. Raposa do mal? Por que do mal? Porque ela ia encarar naquela raposa. Só que o caçador é tudo caçar ela. É verdade. Olha só porque ela tá falando que é uma raposa do mal, porque olha só a cara dela. Mas o que é na cara dela que fala que ela é má? Uou! O que os olhos dela falam? Tá brilhando. Que brilhando? Tá assim. Sorriso. Será que isso é olho de raposa, não? Não. Pode sentar todo mundo, que todo mundo consegue enxergar. Senta pra vocês verem. Que o livro tá alto, senta com o bumbum no chão. E se ficar ajoelhado, tá por detrás. Mas o livro tá alto, dá pra enxergar. Então vamos ler para descobrir se essa raposa é má, como vocês disseram, por causa dos olhos. O que está acontecendo, hein? O que vocês acham que aconteceu aqui? Tá pegando fogo! Fogo! Por quê? Porque eles estão querendo fazer lenha guardar. Tá parecendo fogo mesmo. E eles querem fazer prego. Lá no meu sítio tem fogo por perto. Tem fogo por perto? Lá numa mata. E fica assim? Pois é, tá tudo muito vermelho, cor de queimado, né? Não tem folhas nas árvores. Eu já entrei no meio do fogo. Ai, você é corajoso? Então eu acho mesmo que pode ter sido. Uau! E aí? Essa raposa? Ela comeu. Você é cachorro? Ai, ai, ai. E o que esse cachorro tá fazendo? Comendo. Tem uma árvore na boca dele, né? Ele quer comer. Será que ele vai comer? Vai. Gente, é uma... O que mais que ele está fazendo além de estar com o bico na boca? Tá comendo. Ainda tá com... Ele tá com ele na boca. O que mais que ele tá fazendo? Correndo. Correndo. Por que será, hein? Começou. Porque a mãe do passarinho deve estar correndo na mãe. Pode ser. Ele tá fugindo rápido para dar tempo dele comer o passarinho. Se ele estiver querendo comer, pode ser. E agora? A raposa e o cachorro da raposa. A raposa tá atrás do cachorro. E o cachorro tá atrás da ave. Já sei. E a ave tá levando o passarinho pra raposa não comer. Pode ser. Também é uma hipótese. A raposa também gosta de ave. Verdade, eles podem estar competindo pela ave para ver quem vai comer primeiro. Ou então o cachorro pode estar salvando a ave da raposa. Ou a raposa salvando o cachorro. Oh, exatamente. Então vamos ver, vamos ler para a gente descobrir.
chamuscado, por cima de cinzas quentes, corre cão, com uma ave presa em sua grande boca. Ele a leva para sua caverna acima do rio e lá tenta tratar da asa queimada de Gralha. Ao anoitecer, quando o ar fica perfumado com o aroma das flores, Cão e Gralha descansam na entrada da caverna, desfrutando da companhia um do outro. Vez por outra, Raposa participa da conversa dos dois, mas Gralha persegue seu olhar, sempre dirigido para ela. E à noite, seu cheiro parece penetrar na caverna, um cheiro de raiva, inveja e solidão. Deve ser da raposa. Mas então, Gralha pensa em Cão acordando, descobrindo que ela se foi. E lentamente, cambaleando, ela começa seu longo caminho de volta. E a quarta-capa tá falando assim, ó. Cão e Gralha são amigos, mas quando Raposa aparece na mata, tudo muda. Raposa é um drama exemplar sobre amizade, lealdade, risco e traição. Um tema profundo para todas as idades. Posso ler? Pode, mas deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. O que a Raposa queria com a Gralha? Deixar sozinha. No fogo. Por que isso? Porque ela tava com inveja do Cão. Inveja por causa de quê? Tinha amigos e a raposa não. Exatamente. E essa história tem um final feliz? Não. Tem um final nada. Um final surpreendente, né? Vocês querem ver? Que ele pode ser feliz ou não. Que ela pode morrer. Gente, olha isso que a Yasmin falou. Eu perguntei se a história tinha um final feliz. Aí ela falou assim, fala de novo, alto. Que a gente pode saber se ela foi pra casa ou morreu antes de ir. Pode ter um final feliz ou não. Porque ou ela vai morrer no meio do caminho, ou ela vai conseguir chegar pra encontrar o outro. É no ar, né, o final. Muito bem, pessoal. Vocês gostaram? Tem. Bom, não dá para a gente explorar o vídeo, mas se tivesse tempo seria ótimo para vocês verem quantos conhecimentos essas crianças mobilizam na leitura, né? De conhecimentos prévios, de levantamento de hipóteses que elas vão checando. Enfim, foi para nós também da pesquisa muito surpreendente, porque a gente falou, nós vamos ler esse texto, mas é claro que não vai ter o alcance dessa. E foi muito, muito bonito também ver, porque, por mais que a gente fale para os professores acreditarem na capacidade das crianças, nós mesmos nos colocamos um pouco em dúvida, né? E os meninos mostraram que eles são altamente competentes e que uma coisa que eu queria fechar com esse vídeo é dizer, olha, tem muita coisa para a gente ensinar, porque atrás desse trabalho teve um trabalho de letramento literário, né, do que é um livro, que vocês veem que a menina pede para ler a contracapa, quer dizer, ela conhece esse objeto, ela sabe o que esperar de uma contracapa, né, e essa coisa da leitura aberta que a literatura possibilita e como que eles dão conta, né, como uma criança, a Yasmin fala, pode ser feliz ou pode ser triste, né, então também uma competência leitora muito grande. Bom, aí a gente vai ficar para o debate e vamos poder conversar mais sobre isso, né? Obrigada. A gente que agradece as contribuições. Agora vamos falar com a professora Ordália Alves de Almeida, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e da Rede Nacional da Primeira Infância. Boa tarde a todos, a todas. Quero dizer que é um prazer muito grande estar aqui, especialmente a equipe do CECIP, que hoje é responsável pela Secretaria Executiva da Rede Nacional, pelo carinho, pelo respeito, pela amizade com que vocês nos têm recebido aqui. Acho que o CECIP, assim como as demais instituições que tiveram essa responsabilidade em conduzir as ações da rede, tem demonstrado assim que uma perseverança muito grande pelo trabalho que tem sido realizado. E hoje eu estou aqui com Zilma e Mônica nessa missão de falarmos um pouco a respeito
da formação de professores, tendo como referência a Base Nacional Comum e a ANEI. Então, eu fiz uma organização, sabendo que as minhas colegas que estariam me antecedendo, que elas, com certeza, abordariam as questões que eu trago, num primeiro momento, mas eu fiz, mesmo sabendo disso, para organizar a minha linha de raciocínio, uma vez que isso é importante para nós pensarmos, então, a formação de professores. Aí eu vou pedir o meu amigo lá de cima para me ajudar, para que a gente possa, então, ir conduzindo. Falei com o Cláudio que tomei a liberdade de fazer uso das imagens que ele produziu para este seminário, até porque eu entendo que, para as crianças saírem da caixa, né, é preciso que os professores também saiam da caixa. É impossível que as crianças saiam dessa caixa se nós não fizermos um trabalho de formação, de tal maneira a levar as crianças, as professoras a saírem da caixa, para que elas possam proporcionar isso. E aí eu começo com uma fala de Paulo Freire, que ele diz: não se pode falar em educação sem amor. E eu digo: não se pode falar em educação e formação de professores sem falar em processo de humanização, que eu entendo que é isso que nós estamos precisando nos dias atuais. E também tomo a liberdade de trazer um texto do Paulo Freire, porque eu o considero bastante importante para esse momento. Não posso ser professor se não percebo cada vez melhor que, por não poder ser neutra, minha prática exige de mim uma definição. Uma tomada de posição, decisão, ruptura, exige de mim que escolha entre isto e aquilo. Não posso ser professor a favor de quem quer que seja e a favor de não importa o que. Não posso ser professor a favor simplesmente do homem ou da humanidade, frase de uma vaguidade demasiado contrastante com a concretude da prática educativa. Por favor. Sou professora a favor da decência contra o despudor, a favor da liberdade contra o autoritarismo, da autoridade contra a licenciosidade, da democracia contra a ditadura de direita ou de esquerda. Sou professor a favor da luta constante contra qualquer forma de discriminação, contra a dominação econômica dos indivíduos ou das classes sociais. Sou professor contra a ordem capitalista vigente que inventou esta aberração, a miséria na fartura. Sou professor a favor da esperança, que me anima apesar de tudo. Sou professor contra o desengano que me consome e me imobiliza. Considero que este texto do Paulo Freire ele é extremamente significativo no momento em que nós nos encontramos, para pensar nessa nossa condição. E aí, considerando também a orientação que as colegas nos encaminharam, né, eu procurei responder a algumas questões. E ainda tem mais um pouco do texto, né? Sou professora a favor da esperança que me anima apesar de tudo. Sou professor contra o desengano que me consome e me imobiliza. Sou professora a favor da boniteza da minha própria prática, boniteza que dela some se não cuido de saber que devo ensinar. Se não brigo por este saber, se não luto pelas condições materiais necessárias, sem as quais meu corpo descuidado corre o risco de se amofinar e de já não ser o testemunho que deve ser de lutador pertinaz que se cansa, mas não desiste. Então, boniteza que se esvai de minha prática, se cheio de mim mesmo, arrogante, desdenhoso das crianças, alunos, não canso de admirar. Então, esse texto de Paulo Freire, da Pedagogia da Autonomia, para pensarmos. Então, considerando as orientações, né, um pouco de história, e aí eu trago um cenário do passado para nós pensarmos esse presente. A Lei 5692 de 1971, no seu artigo 4º, ela traz que os currículos do ensino de primeiro e segundo grau
terão um núcleo comum obrigatório no âmbito nacional e uma parte diversificada, para atender, conforme as necessidades e possibilidades concretas, as peculiaridades locais, aos planos dos estabelecimentos e as diferenças individuais dos alunos. E, por isso, também mostra quais são as prescrições que seriam, naquele momento, responsabilidade do Conselho Federal de Educação, naquela ocasião, e dos Conselhos Estaduais de Educação. Por favor. E aí eu trago uma citação do Valnir Chagas, no parecer 353, a respeito exatamente desta base nacional, que ele diz o seguinte: a fixação de um núcleo comum é talvez o desdobramento mais importante dentre quantas se devam fazer da Lei 5692, de 11 de agosto de 71, ainda como prolongamento de suas formulações iniciais e como primeira medida concreta de sua implantação. E ele ainda diz da importância, né, para a vigência do que se espera, venha se constituir, sobretudo, uma nova concepção de escola. E que, portanto, isto pode mostrar, quanto mais nítidas se mostrem desde logo, em si mesmas e em suas repercussões visíveis, as soluções oferecidas pelo legislador para o problema do currículo globalmente considerado. Ou seja, essa discussão, então, nós sabemos que ela já vem de um tempo, e eu trago duas questões, não para eu responder, mas para nós deixarmos aí como reflexão. E aí um cenário do presente. Por favor, pode avançar. Um cenário do presente, na abertura dos subsídios, justamente para apoiar a formulação da Política Nacional de Avaliação e Currículo na Educação Infantil. Nós temos uma fala do Renato Giannini Ribeiro, que ele diz assim: sem um forte investimento na educação básica, o país não atenderá aos desafios de formação pessoal, profissional e cidadã de seus jovens. A Base Nacional Comum assume um forte sentido estratégico nas ações de todos os educadores, bem como gestores da educação do Brasil. Então, eu trouxe essas duas falas para nós pensarmos um contraponto. Por favor. Você? Em que aspectos comungam esses cenários do passado e do presente? É importante nós pensarmos a respeito disso, né? Se na década de 71 nós falávamos de uma base em um núcleo comum e uma parte diversificada, e hoje nós estamos novamente trazendo essa questão da base nacional comum e de uma parte diversificada. Em que diferem esses cenários? Eu não tenho as respostas. Eu acho que é importante nós pensarmos de que maneira, então, esses dois cenários, eles trazem alguma coisa em comum ou também de contraditório, não é? Para pensarmos a respeito. E aí, pensando, então, por favor, o que o Brasil já produziu. Nós podemos dizer que o Brasil, para pensarmos na política nacional, dentre outras coisas que eu considero importante, não estamos reinventando a roda. Eu acho que nós estamos num processo muito rico de debate, de discussão, e, inclusive, valorizando o que nós já temos. Aí eu trouxe as diretrizes curriculares nacionais de 1999 e agora as diretrizes de 2009 como base, como referência para essa discussão, os indicadores de qualidade de 2009 também, ou seja, o que foi produzido no âmbito desse grupo, e especialmente a gente, como nós estamos vendo, a professora Rita teve um papel importantíssimo nesse processo, né, de criar as condições, na condição de coordenadora da educação infantil no âmbito do MEC, para que nós pudéssemos participar. Então, pensar na Base Nacional Comum implica em pensarmos, então, em todos esses artefatos legais que contribuíram para que nós avançássemos nessa discussão, né? A Constituição Federal, no seu artigo 210, que naquela ocasião abrangia apenas o ensino fundamental. De lá para cá, nós tivemos todo um avanço, trazendo as diretrizes curriculares de 2010, e mais especificamente de educação básica, é importante trazermos isso, e posteriormente, então, o Plano Nacional de Educação.
E sabemos que antes da aprovação do Plano Nacional de Educação, a Lei 13.005, nós tivemos, então, a Lei 12.796, que no seu artigo 26 inclui a educação infantil como sendo, então, parte da educação básica e que, portanto, falar ou traçar uma base nacional comum para a educação básica implica na inclusão da educação infantil. A Zilma já trouxe o artigo 14, que destaca a importância, né, de que essa base ela seja constituída pelos conhecimentos, saberes e valores produzidos culturalmente. E aí nós temos que saber de que modo esta apropriação ela vai acontecer nos cursos de formação de professores. Eu vou trazer alguns dados para nós pensarmos a respeito disso. Tá? E importante dizer que o objetivo da Base Nacional Comum, sinalizar os percursos de aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes ao longo da educação básica, aí, então, compreendendo a educação infantil. Pode avançar. Então, os direitos fundamentais, como a Zilma já nos trouxe anteriormente, todos os sujeitos da educação básica, pensando-os nesse coletivo, né? A importância do desenvolvimento das múltiplas linguagens, o uso crítico, criativo e crítico dos recursos de informação e comunicação, a vivência da cultura como uma realização prazerosa e o encantamento com as ciências como um permanente convite às dúvidas. Vejam, e é isso que é importante, nós estamos falando de educação básica, nós não estamos falando de educação infantil, mas nós estamos falando de todas as etapas da educação básica e que, portanto, não há como nós fazermos recortes. São os sujeitos de direitos, todos os sujeitos da educação básica. E aí, impossível falarmos da concepção de uma base nacional comum sem pensarmos, então, numa concepção ou nas concepções de infâncias e nas concepções de crianças. Por quê? Entendendo a infância como uma construção social contextualizada em relação ao tempo, ao espaço, à sua cultura, nós vamos compreender que esta infância brasileira, ela é múltipla, ela não é única e que, portanto, falar em infâncias múltiplas implica também em pensarmos em crianças como atores sociais, partícipes da construção e da determinação das suas próprias vidas e da vida daqueles que as cercam e, consequentemente, na sociedade em que vivem. Então, portanto, infâncias múltiplas, concepções de crianças múltiplas também. E aí sim, como Zilma trouxe, a educação infantil, na instituição educativa nós temos que considerar este ambiente acolhedor, o brincar como sendo o conhecimento e oportunizando o conhecimento de si, do outro e do mundo, da promoção da socialização, não numa perspectiva que tradicionalmente se manteve, numa concepção durkheimiana de um vir a ser, mas sim como sujeito de direito, como um cidadão que já é e que existe neste tempo e neste espaço. Na importância do estabelecimento dos vínculos afetivos, das culturas da comunidade também, para o estabelecimento de atitudes de curiosidade, de questionamento, de investigação e de encantamento. Então, rapidamente, só para nós, trouxe também algumas questões, os temas integradores e que, portanto, todos esses temas de consumo, de ética, de direitos humanos, de sustentabilidade, de tecnologias, de culturas africanas e indígenas, vão permear toda a educação básica. Esse é o pressuposto que orienta no documento, que vem orientando no documento da Base Nacional. Por favor. E aí, o currículo, resgatando o currículo da educação infantil, o artigo 3º do currículo, das diretrizes curriculares, que traz que o currículo da educação infantil se constitui de práticas que articulam os saberes e as experiências das crianças com os conhecimentos que se encontram nos patrimônios, nos diversos patrimônios, no patrimônio cultural, no patrimônio artístico,
científico e tecnológico no patrimônio ambiental. Eu considero que este artigo, eu sempre falo isso, que eu considero assim que ele muda radicalmente, né, o que nós pretendemos para a educação infantil. Porque, e não deveria ser, e não é só para a educação infantil, mas para todas as etapas da educação básica, que nós temos que pensar que são esses patrimônios, e vocês vão ver que eu vou fazer isso de forma reiterada no final, é que vai efetivamente, nós temos que trazê-los para a formação dos professores de educação infantil. Por favor. Então, quais são os direitos das crianças na educação infantil? Comunicar-se, conviver, brincar, participar, explorar e comunicar, tendo como referência as interações e as brincadeiras. Eu estou correndo um pouco, porque vocês já viram isso, né, com a Zilma, avançando um pouco. E ainda, os campos de experiência na educação infantil, que eu também entendo que o eixo das interações e brincadeiras se fazem presente e devem ser marcados, quando nós falamos do eu e do outro e do nós, do corpo, gestos e movimentos, dos traços, sons e imagens. Então, eles são de fundamental importância para nós. Por favor. E aí, falamos da avaliação, eu vou também, né, considerar aqui essa trajetória histórica do grupo e da organização da Avaliação Nacional na Educação Infantil, desde 2011, quando foi constituído pelo MEC o primeiro GT, até este ano em que aconteceu a conclusão dos documentos e a perspectiva já de implementação desta avaliação nacional a partir de 2016. Por favor. Bom, e aí, em se tratando da avaliação, nós temos a meta 1.6, que traz exatamente, né, que nós temos até o segundo ano de vigência, então temos aí o primeiro até 2016, e a perspectiva é de que a gente, no monitoramento dessas metas, a gente já tenha, então, isso garantido, que a avaliação na educação infantil a ser realizada a cada 2 anos, com base nos parâmetros nacionais de qualidade, né, a fim de aferir a infraestrutura física, o quadro de pessoal, as condições de gestão, os recursos pedagógicos, enfim, as questões infraestruturais desta instituição e que, portanto, serão a base para nós pensarmos uma educação infantil de qualidade e que isso também implica, me lembro que ontem conversava com o Vital, na avaliação das crianças. E como foi dito aqui pela Rita, esta avaliação que deve ser feita no âmbito da instituição educativa, né? Mas precisamos, para isso, criar as condições para que tenhamos instituições de qualidade e que oportunizem as crianças a viverem processos de qualidade que vão, portanto, dar condições ou criar as condições para uma avaliação qualitativa das crianças. E aí, as dimensões, os critérios, os indicadores de qualidade da educação infantil, todas as dimensões que foram pensadas para esta avaliação e que serão, portanto, a base da condução do trabalho que os gestores estarão, juntamente com coordenadores e professores, desenvolvendo e respondendo no âmbito das suas instituições. Bom, eu trouxe 2 falas que eu considerei assim, bem marcantes. Uma do Freitas e uma da Gisele, nossa colega, a respeito da ANEI. O Luiz Carlos Freitas, ele diz assim: a diretoria da avaliação na educação básica do INEP introduz, pelo menos ao nível da educação infantil, uma abordagem inédita para a avaliação em larga escala no Brasil. A proposta é inovadora em relação ao que é feito em outros países, onde provas são introduzidas desde muito cedo na educação infantil, e foi apresentada durante o encontro da Undime. No entanto, enquanto as escolas particulares terão uma avaliação amostral, as públicas terão uma avaliação censitária. O modelo protege as escolas particulares com a metodologia amostral. Trago isto como referência. E aí a Gisele diz assim: temos com a ANEI uma interessante oportunidade de construirmos uma cultura de avaliação
com base em indicadores de contexto, mesmo que ainda sujeitos à revisão. É um primeiro momento, é uma primeira proposta. Isso significa que ela não é fechada, que ela pode sofrer, então, alterações e, assim como a base nacional, as sugestões poderão, né, ser apresentadas no decorrer do processo. Por favor. Então, quais são os desdobramentos para a formação docente que podem ser esperados a partir da ANEI e da Base Nacional Comum e o papel da universidade no cenário central? Por favor. E aí, mais uma vez, eu trago uma fala do Janine Ribeiro, que ele diz assim: 2 rumos importantes serão abertos pela Base Nacional Comum. Primeiro, a formação, tanto inicial quanto continuada, dos nossos professores mudará de figura. E segundo, o material didático deverá passar por mudanças significativas, tanto pela incorporação de elementos audiovisuais e também apenas áudio ou apenas visuais, quanto pela presença dos conteúdos específicos que as redes autônomas de educação agregarão. Então, isso está no corpo do texto da Base Nacional Comum e o nosso ministro que apresenta este documento traz esses elementos importantes. E aí eu trago os atos normativos importantes para nós pensarmos, então, na formação de professores, como ela vem se desencadeando, né, desde 2006, com as diretrizes curriculares nacionais do curso de pedagogia, a resolução, isso em 2006, de 2009, das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, que deveria trazer uma repercussão nas matrizes curriculares dos cursos de pedagogia, o decreto 6.755, as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica e, consequentemente, eu vejo que hoje nós temos aí o parecer 2, recentemente aprovado, agora em junho de 2015, que vai nos permitir, então, repensar essa formação de professores, né? E que, portanto, o que nós podemos, com base em toda essa discussão que já travamos desde 2006, trazer como referência para a discussão da formação dos professores. Eu quero correr um pouquinho, por favor. Você? Então, o decreto 6.755, que evidencia uma concepção de formação que considera os profissionais da educação básica como portadores e sujeitos de conhecimento, com experiências, habilidades e possibilidades, e os credenciam a integrar os programas das universidades e demais instituições formadoras, exercendo papel fundamental nos processos formativos. Então, este lugar que as universidades ocupam na formação de professores. A responsabilidade que todas essas instituições públicas hoje têm, mas não apenas as públicas, eu quero pensar muito nisso. As crianças, tanto da rede pública quanto da rede privada, merecem uma educação de qualidade. Isso significa pensar que os professores da educação em processos de formação da rede pública, mas também pensarmos como é que nós vamos fazer com que isso chegue até as instituições privadas, porque nós não podemos correr o risco de ter formações diferenciadas. Bom, eu trago algumas questões que seriam de reflexão, mas não vamos poder fazê-las aqui agora, e eu quero avançar um pouco, por favor. Quais são as oportunidades e desafios para a formação docente? Isso aí são questões que eu pontuo, tomei a liberdade na condição de professora, que vem atuando numa universidade há quase 30 anos, já estou aí, já te passei da época de te aposentar, mas continuo firme, né? Mas para nós pensarmos, então, eu tomei a liberdade de pontuá-las. Uma discussão das bases em que estão sendo consolidados os projetos pedagógicos voltados à formação de professores. Isto é uma oportunidade que nós temos muito grande. A revisão das matrizes curriculares dos cursos de pedagogia. A valorização de uma formação humana e cultural dos professores, como eu disse inicialmente, para que nós possamos criar as condições para que as crianças saiam das caixas,
nós temos que também pensar nas condições para que os professores em formação, e mesmo aqueles que já estão atuando, também saiam das caixas nas quais eles foram formados e se mantiveram, e que nós temos que rompê-las, né? Assim como as crianças estão conseguindo fazer. Os nossos desafios, volte só um pouquinho, por favor. Socializar as pesquisas sobre educação da infância produzidas no âmbito da academia, nos cursos de formação inicial e continuada. Eu acho que este é um grande desafio. Eu sempre digo que as nossas produções, ela fica entre os pares. E elas não chegam nos processos de formação dos professores, elas não são socializadas, né? Então, quando a Zilma fala que as diretrizes curriculares não chegaram, por que elas não chegaram? Qual é o papel e qual é a responsabilidade que nós temos que cumprir para que essas diretrizes sejam parte do trabalho, do contexto de vida desses profissionais? E aí, então, pensarmos, por favor, nos desafios, né? Eu peguei, então, um texto da Bernadette Gatti, que discute a questão, ela fez uma pesquisa sobre os cursos de pedagogia. Então, ela diz que o Conselho Nacional de Educação elabora as diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores, mas, até onde eu sei, essas diretrizes não são cumpridas. Também acho que elas, terminando, não são nem conhecidas pela maioria dos formadores. E aí eu quero só trazer uma matriz e depois eu vou dizer do papel da rede, que eu penso que a rede, e aí finalizo. Vejam, as matrizes curriculares, isso é uma síntese que a Bernadette traz, para nós vermos que as matrizes curriculares dos cursos de pedagogia hoje, eles praticamente não contemplam, né, nada voltado à educação infantil. Então, o que ela traz de argumento é que nós precisamos rever essas matrizes curriculares, e ela fez essa pesquisa em 2008, e de lá para cá, com certeza, nós não tivemos muitas mudanças. Mas eu vou para o final, então, por favor. Ali. Eu considero como desafios oferecimento de cursos capazes de proporcionar uma formação docente para atuação nas milhares de salas de educação infantil existentes nesse país, formando-os para os desafios cotidianos das instituições educativas em suas diferentes dimensões. E aí, já estou quase terminando, por favor. Importante considerar, eu retomo e reitero a questão dos patrimônios na formação das crianças, mas antes disso nós precisamos garantir que esses patrimônios façam parte da formação dos professores. E aí, como a Zilma colocou, avançando, por favor. Então, práticas formativas que valorizem as manifestações e tradições das culturas brasileiras. Todas essas culturas, a música, a arte, o cinema, a fotografia, a dança, o teatro, a poesia, a literatura. E a título de sugestão, então, como a rede pode colaborar com as políticas de formação docente? Dialogar com o Ministério da Educação na perspectiva de se garantir a política de formação de professores como uma política de Estado. Tá? Então, a prioridade do novo mandato de Dilma. Aí eu trouxe também alguns recortes de jornal, né, que foi, volte só um pouquinho para eu fechar. Então, nós tivemos um corte, a Dilma inaugura a ideia da pátria educadora, mas, ao mesmo tempo, nós temos aí um enxugamento de verbas no âmbito do Ministério da Educação. Então, esse diálogo é de fundamental importância e considero que a rede pode travá-lo. Em continuidade, por favor. Exercer um papel positivo e mediador na revisão das diretrizes curriculares nacionais para o curso de pedagogia, referenciando-se nas orientações expressas pelo parecer 2, aprovado agora em 2015. Aí eu trouxe algumas questões importantes. Pode avançar? Só 2 slides. Produzir material de apoio às reflexões sobre a formação de professores e as práticas educativas, considerando as orientações da Base Nacional e da ANEI. Então, acho que a rede também pode exercer um papel importante nesse sentido. Último. E monitorar os processos de implementação das metas do PNE que dizem respeito à formação de professores. Então, da meta 15 à meta 18, eu considero que nós temos aí um papel importante
para pensarmos, né? E eu finalizo, avance, por gentileza, um pouquinho mais. Pode avançar, só para trazer um texto que eu gosto muito da Maria Malta Campos, que ela diz assim: talvez pela primeira vez em nosso país, começamos a pensar em um perfil de professor adequado às características e necessidades das crianças em diferentes momentos do seu desenvolvimento. Ou seja, começamos a pensar na criança, no adolescente, no jovem e no adulto que se encontra escondido atrás da palavra aluno. Essa nova perspectiva permite também que alguns espaços de discussão acadêmica, até agora segregados, passem a conversar entre si. Então, é importante esse diálogo entre a academia, entre essas instituições que assumem a responsabilidade pela educação da infância. E, por fim, última. Já foi? Talvez essa perspectiva permite também que alguns espaços de discussão acadêmica, como eu disse, até agora segregados, passem a conversar entre si. Mais uma vez, repetindo. Então, é isso que eu, rapidamente, que é muito corrido, né, mas para nós pensarmos efetivamente o quanto essa discussão da Base Nacional Comum e da avaliação na educação infantil não pode prescindir de uma discussão sobre formação de professores. Tá? São questões importantes e que dizem respeito à qualidade da educação infantil. Muito obrigada. Nós agradecemos Mônica, Zilma e Ordália pelas contribuições. Nós vamos ter um encaminhamento um pouco diferente, nós vamos para o intervalo e as perguntas serão feitas para os componentes da mesa 2 e 3, ao final da mesa 3, ok? Vocês podem continuar encaminhando suas perguntas por escrito e nós teremos 15 minutos de intervalo.